Argumento: seja marginal, seja herói. Com essa frase, o artista plástico Hélio Oiticica sintetificou uma série de trabalhos que ficou conhecida como Marginalia na década de 70, cujos ecos se estenderam a outras artes. Se na música temos a Tropicália, iconizada por Gilberto Gil e Caetano Veloso, surge então na literatura um movimento cheio de inventividade artística e energia criativa, conhecido como poesia marginal ou geração mimeógrafo. A exemplo da contracultura, a cultura marginal surgiu em um período turbulento da história do Brasil, a ditadura militar. 2. Receita. Ingredientes. 2 conflitos de gerações. 4. Esperanças perdidas. 3 litros de sangue fervido. 5. Sonhos eróticos. 2 canções dos Beatles. Parte do sangue pode ser substituído por suco de groselha, mas os resultados não serão os mesmos. Sirva o poema simples ou com ilusões. Las carnicerias fronteiriças parecem museus de arte do futuro. Pedaços de carne crua, enormes, pendurados em ganchos, cavernosos de hierro, moscas de todos os colores, tamanhos, zumbidos, museus de carne, carne morta, mas ainda viva. Carne vermelha que depois de 2 dias em la sombra começa a dar vermes brancos que brotam como hongos de la putrefação para compensar toda essa lamentação. Arte legítima, como que não se falsifica nos açougueiros como uma nova estirpe de artistas, vagando pelo ar o cheiro de la carne morta, te delicia ou te faz vomitar? Aqui, em la selva, em la cidade, em el mundo de la lua. Por que será que um horror tem color de carne crua? Douglas Jagges, poemas extraídos da obra Uma Flor na Solapa da Miséria, em portunhol Selvagem, 2007. Olá, o Prosa e Segredos de hoje, Cultura e Memória Digital, traz Fernando Oliveira Cruz. Ele é professor, diretor do Teatro Imaginário Maracangalha, teatro utópico, lúdico, revolucionário. Nós vamos falar um pouco do Teatro Maracangalha e da poesia marginal, a poesia mimeógrafo, que na década de 70 fez muitas cabeças. Fernando por ele mesmo, qual é a sua identificação aí? Legal. Fernando Cruz, sou nascido em Porto Alegre, dia 15 de agosto de 1963. E a partir daí tive contato com o teatro, a partir do circo, a qual ia com a minha família, as brincadeiras, né, de reprodução dessas técnicas de circo no quintal. E pelas ruas eu fui descobrindo a importância da arte para a vida do ser humano. Aí você chegou em Campo Grande... Aí vim para Campo Grande no final da década de 90. Eu já tinha vindo algumas vezes, né? Minha companheira é daqui, né, de Campo Grande. Nós conhecemos Mato Grosso e de lá viemos para cá. E em Campo Grande tive contato com vários artistas daqui, de teatro sobretudo, né? E fui me envolvendo com o trabalho profissionalmente e fortalecendo e firmando meu trabalho aqui em Campo Grande. Aí você pode dizer que o Maracangalha pratica uma arte, uma estética de arte da contracultura marginal. Como foi a poesia marginal? Vocês fazem uma poesia no teatro? A poética é a linguagem principal, né, do teatro que nós pesquisamos, né? E a opção do espaço, que é a rua, para fazer essa pesquisa, ela tem muito a ver com o marginal, né? Com a arte marginal, com a poesia marginal da década de 70,
por procurar alternativas para a veiculação das poéticas, né, da arte, né? E é uma poética que contém várias camadas, né, que vão além dos cânones, né, ou dos padrões oficiais, né? Porque a rua ela nos dá camadas estéticas, né, como referência para a produção do nosso teatro. As cores, a paisagem, a arquitetura, o movimento das pessoas, né, pelas ruas, né, dos carros, o espaço livre de manifestação e de contestação e também como lugar da contradição da história humana, né? É ali onde se encontram os trabalhadores, as pessoas na sua grande diversidade, né? Em busca normalmente de trabalho e pela sobrevivência. E muitas vezes sem poder parar para perceber aquele espaço como um lugar de manifestação, de voz, de transformação, né? E também de diversão, um espaço contemplativo, de prazer, um espaço de liberdade, que não seja só em função do trabalho, mas seja também que seja em função da livre expressão, da liberdade de expressão. Traçando esse paralelo com a poesia marginal do Maracangalha, retomando aqui essa questão, a gente sabe que a poesia marginal ela se deu na artes plásticas, no cinema, na música, mas sobretudo na literatura. Por que o teatro especificamente? Qual a estética, qual a ética? Por que o teatro e não outro tipo de arte? No nosso caso, o teatro é pela polifonia mesmo que ele apresenta, né? A gente tem ali uma série de estéticas que compõem o teatro. Nós temos a música, nós temos a dança, nós temos a literatura, né? A dramaturgia é uma literatura. Nós temos ali as artes visuais, né? Dentro da concepção do cenário, dos figurinos, né? E dos adereços que são utilizados. Então, esses vários elementos estéticos dentro de uma única linguagem, que é o teatro, ele nos dá uma grande possibilidade de expressar e de se comunicar mais profundamente com as pessoas, né? Que é o grande objetivo da arte, né? Estabelecer esse diálogo, essa comunicação, né? E, consequentemente, abrir uma reflexão sobre questões humanas, né? Importantíssimas para a sobrevivência e a continuidade da vida do ser humano, né? Na Terra. Ou seja, tudo que coube nesse movimento da poesia marginal também coube na linguagem do seu teatro. Cabe na linguagem do nosso teatro, né? Pode-se dizer que tem uma inspiração grande, é uma então, inspiração, do grupo. É realmente uma inspiração grande. Tem um outro lado também da poesia marginal que nos contempla muito, que é a opção ideológica, né? Da arte, né? A arte quanto ideologia também, do que ela carrega que ela carrega de substância política, né, naquilo que ela comunica. Tudo é política, né, tudo é ideologia. E a poesia marginal, quando ela sai né, quando ela explode, né, ela é fruto de uma pressão política no momento, né? Naquele caso era a ditadura militar, que estava ali instaurada, e junto com a ditadura do mercado, que também limitava e também selecionava quem poderia veicular a sua obra, a quem pudesse ter alguma influência política ou financeira, né? A partir de editoras, né? A partir do mercado mesmo, né? Em consonância com o regime da época. Essa relação é muito importante porque eles criaram daí alternativas, né? Era o mimeógrafo, era a xerox, era a poesia falada também a partir dos recitais, a partir das performances, a partir dos happenings, né? Que eram feitos naquele período, né? E essas referências todas, elas permeiam a nossa arte hoje. E ela falava de questões muito importantes, né? O Chacal fala numa poesia, né? Que ela era uma arte magistral, por excelência, embora fosse chamado de marginal, ela era magistral, porque a poesia ela nunca roubou ninguém, ela não assaltou ninguém, ela não meteu a mão na conta de ninguém, ela não assassinou ninguém, né? Pelo contrário, ela evocava outros sentimentos, né? Para mostrar o belo e para questionar o momento e mostrar que o ser humano ele pode ser muito mais, né? Do que um mero reprodutor de um regime, né? Ele pode apontar outras saídas, né, dentro de um regime fechado. E nós pensamos muito por aí na arte que a gente
pesquisa, que nós pesquisamos, né? É uma arte que veicule, né, de forma livre, sem censura, sem regras, sem o limite do espaço fechado e que seja acessível a qualquer pessoa, seja acessível a todas as pessoas, e não a um determinado grupo, né, com poder aquisitivo, que a arte ela seja livre de fato, né, tanto na produção quanto também no acesso. Então aí nós nos identificamos muito, né, com esse movimento. Perfeito. O Prosa e Segredo volta já já depois do intervalo. Aguarda só um instante. Escute, meu chapa, um poeta não se faz com versos, é o risco, é o estar sempre a perigo sem medo, é inventar o perigo, estar sempre recriando dificuldades pelo menos maiores, é destruir a linguagem, explodir com ela. Quem não se arrisca não pode berrar. Marginal é quem escreve à margem, deixando branca a página para que a paisagem passe e deixe tudo claro à sua passagem. Marginal, escrever na entrelinha, sem nunca saber direito. Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? De volta com Prosa e Segredos, o universo da poesia marginal, e aqui hoje com o Fernando Cruz. Fernando, há similaridades entre a atuação dos integrantes daquele movimento e as intervenções urbanas que o seu coletivo realiza hoje aqui em Campo Grande? Olha, pensando bem, acredito que sim. Acredito que existam semelhanças, né? Uma delas é a maneira como ela chega, né? Como ela chega, se instaura em algum lugar, né? Ela chega de assalto, de surpresa. Os poetas chegavam nas portas dos teatros, nos bares, nas galerias, nas praças, né? Em lugares inusitados, e ali eles começavam a recitar e a veicular a sua poesia impressa, né? De forma alternativa, né? E algo que nós procuramos fazer, que é o que a gente faz, a gente chega com o teatro de rua, ele se anuncia por ele mesmo, né? E se instaura em qualquer lugar, né? Essa liberdade de chegar nos lugares livremente, né? Em circunstâncias inesperadas, né? E com informações e referências inesperadas também, né? Esse ressurgimento aí desses tempos sombrios, especialmente na área cultural, né? Remember Me aí de AI-5, etc. e tal, você acha que pode trazer à tona de novo esse movimento da poesia marginal? É uma forma de se manifestar contra essas coisas que também remetem àquele tempo? Eu acredito que sim, e acredito que isso já esteja acontecendo. Claro que naquele período ela foi considerada marginal pelaquela circunstância e pelo formato qual ela se apresentava, né? Das suas alternativas, né, de circulação, e não é muito. Hoje ela se apresenta, continua ocorrendo. Ela chega através do fanzine, que está muito presente, a partir também das rodas de poesia falada nas ruas, né, que vieram com muita força agora nas periferias do Brasil, que é o slam, né? O slam, onde eles ali apresentam a sua poesia, que é uma poesia, é manifesto, e por isso ela é uma arte O reggae, a poesia autenticamente. cantada, né? Poesia cantada também, realmente. E o fanzine, né? E eles teve, eu percebo que algumas rodas de slam que eu tenho frequentado aqui na cidade, alguns lugares do Brasil, né? Os poetas, né, têm procurado, além da poesia falada, circular com a sua poesia a partir de outros formatos também, que são muito semelhantes, que é o fanzine, né?
São pequenos livretos xerocados ou impressos, né? Alguns estão recorrendo também a, a impressão mais manuais, né? Para expressar, para apresentar sua poesia. E ela acontece também de outra maneira hoje, que é uma maneira que eu acho muito admirável, que é o trabalho das cartoneiras, né? Sim. Do Douglas Jegues, né? Então, Fantástico o trabalho do e Douglas. todas essas poesias que estão circulando aí, né, e levando o corpo, elas são faladas através do corpo, principalmente nos slams, né? Ela mostra que a poesia, independente da época, do período, do regime, ela não perde a sua expressão, a sua força. Ela se apresenta de alguma forma, sempre vai se encontrar uma saída, né, para ser apresentada. E ela está aí hoje, né, nas ruas, né, falando da fome, falando da repressão, da censura, da desigualdade, do feminicídio, da homofobia, enfim, de todas as particularidades, né, que e problemas que o mundo enfrenta nesse momento. Você, como professor, você lida com ela nas escolas, você sente uma receptividade grande dos alunos em relação ainda à poesia marginal, essa poesia do mimeógrafo, ou você não mexe com isso, não toca no assunto? Eu toco no assunto, né? Porque quando eu dou aula de artes, né, que é a minha área, artes visuais ou o próprio teatro, né, a gente estuda esses fenômenos, né, e eles são muito bem recebidos pelos alunos, independente da idade, né. Acredito que seja pela identificação do conteúdo, pela acessibilidade do formato também, o que torna essa arte bem mais próxima e bem mais fácil de ser tocada, percebida e sentida, né, pelo público, né? E apesar, e Até apesar, dentro das escolas, né, com os estudantes. e ela, apesar de brotar como uma reação a um regime ditatorial, como você colocou bem aí, né? Ela não traz aquela pecha, aquela coisa rançosa. É uma poesia de paz, é uma poesia leve, né? Pega Lemis, para que cara feia na vida ninguém paga a meia, né? Você contrapõe, né? Sem o ranço de partir para porrada, de agressão, não é verdade? Justamente. Esse que é o grande barato da poesia marginal, né? Que quando se fala em poesia marginal, política, no senso comum, as pessoas imaginam e quer falar de questões ou partidárias, né? Ou muito extremas, né, em relação a opções políticas, né? E se falar de arte política é falar do ser humano em todos os seus aspectos, né? No amor, a paixão, a dor, a morte, a Ninguém me ama, perda, o ninguém me ganho. quer, ninguém me É chama, falar sobre Nicolas tudo que Vera, né? pertence ao ser humano, justamente, né? Que É falar do ser humano na sua O totalidade, né? Nicolas é o único do Brasil Central, né, cuiabano, né, que inseriu nesse movimento da poesia marginal, você sabe disso. E eu acho assim, como professor, como um cara que vive esse dia a dia, né, eu te indagaria o que há de novo que se diga ao povo em relação à poesia marginal? Tem muita coisa efervescente aí, está brotando alguma coisa para dar uma chacoalhada nessa roseira da estética, da literatura atual, dessa coisa amarrada que está hoje, né? Essa crise de editora, entendeu? O que há de novo que se diga ao povo, Olha, Fernando? pegando um poeta marginal, né, de Porto Alegre, né, Ricardo Portugal, né, ele brincava, depois do ovo não há nada de novo, né? Aliás, quem nasceu primeiro, o ovo ou a Pois galinha? não tem, mas tem, no mundo, no momento que nós estamos vivendo, né, de certa forma, essa guinada ao conservadorismo, né, Sim. a arte continua sendo a grande resposta, né? Eu percebo que ela está acontecendo novamente nas ruas, né? O videomapping está aí. E tem uma coisa que é mais antiga, mas que é o espaço para o novo sempre, que são saraus, né, que acontecem pela cidade, né, nas ruas, né, do país também, onde chega lá, tem pessoas, é o microfone aberto, as banquinhas, né, com a arte sendo produzida manualmente, artesanalmente ali, sendo oferecida ao público, o teatro lambi-lambi, né, que é na rua, com as caixinhas onde uma única pessoa vai ali e assiste uma peça de 2 minutos, né?
acredito que tem bastante coisa acontecendo, né? Mostrando que o novo, ele vai ser sempre a resposta, né? Ele é novo porque ele também tem referência, né? É uma referência histórica de que o ser humano sempre tem algo a dizer, e sempre tem algo a inventar e a falar, né? No momento em que ele sente que o que ele tem mais de essencial está em jogo, que é a sua capacidade de ser livre, da sua expressão e da sua condição humana. Continuamos esta viagem poética pela sensibilidade do ator e diretor Fernando Cruz, já já. Quando eu nasci, um anjo louco, muito louco, veio ler a minha mão. Não era um anjo barroco, era um anjo muito louco, torto, com asas de avião. Eis que esse anjo me disse, apertando minha mão, com um sorriso entre os dentes: vai, bicho, desafinar o coro dos contentes. Vai, bicho, desafinar o coro dos contentes. Let's play that. Torquato Neto. Mais Fernando Cruz de volta aqui no Prosa e Segredos, Memória e Cultura Digital. Fernando, quais seus autores favoritos deste movimento e por quê? Olha, tem vários autores aí, mas eu destaco o Chacal, Ana Cristina César, Torquato Neto, Cacaso. Tem tantos, né? Tem tantos, que a gente fica meio... O Alvim, né? É. O que era embaixador, né? O Rubem Alvim, né? Alvim, tem também poemas grande. lindos dele. Agora, especificamente aqui no Mato Grosso do Sul, eu tinha comentado no outro bloco com você, do Nicolas Ber, né? Que é do Brasil Central. Aqui antes Mato Grosso, hoje Mato Grosso do Sul, também tínhamos um grande poeta, inspirador também da poesia marginal, né? Eu gostaria que você falasse um pouco do Lobivar. Lobivar Matos. Ele é um grande inspirador, né? Era um poeta modernista, em pleno Brasil Central, em Corumbá, em Cuiabá, nessa ponte que ele fazia. Depois ele foi para o Rio de Janeiro, né? E o Lobivar Matos é uma grande inspiração também para o Maracangalha. Pela poesia, ele fez um manifesto até na sua obra Sarubá, que é A Minha Gente, onde ele deixa bem claro ali no A Minha Gente a que veio, né? Que não era mais para fazer aquela... ele não via importância para o ser humano, para o mundo naquela época, falar de perfumaria, e sim falar dos pobres, dos descamisados, dos párias sem pão, sem amor e sem trabalho. E aí ele adentra numa história muito interessante, que é a história do Sarobá, foi a primeira favela do Mato Grosso do Sul, formada pelos negros que sobreviveram à Guerra do Paraguai, lá em Corumbá, e era o lugar onde as pessoas iam também para se divertir diante de todas as mazelas de uma favela, né? E a partir dali ele começa a descrever, né, pessoas da cidade e que eram frutos também da modernidade daquele momento, a chegada das mineradoras, né, no Pantanal, das pastagens, né, para gado, e o impacto social, né, diante disso. E aí ele descreve as figuras que vão sobrando, né, da guerra e desse desenvolvimento, né, que ele questionava na época, né, que eram as prostitutas, os moradores de rua, os negros, né, as lavadeiras, as mulheres, né? E a partir do retrato dessas pessoas, ele mostra
como uma sociedade vivia e fazia um grande questionamento, né? E o Maracangalha se inspira aí também para fazer o Sarobá, em homenagem ao Lobivar e também ao espaço do Sarobá, que era um espaço de diversidade, né? Que era a rua. O período da existência dele em Corumbá, a localização foi década Na década de de 30. 30, Da né? década de 30. Ele publicou o Ariotorari, o Sarobá, né? 1935, 1936, né? E depois ele vai para o Rio de Janeiro, Sim. tinha morado em Cuiabá também, ele era cronista de jornal, bem importante na imprensa. Aí ele vai para o Rio de Janeiro, com uma crítica muito positiva em relação à obra dele, né, pela revista Fonfon, pelas revistas literárias, né, do modernismo daquela época, e também acaba escrevendo para essa imprensa, né, literária da época, no Rio de Janeiro, e ele morre cedo, ele morre aos 32 anos, morre jovem, né, mas ele deixa um legado, uma obra que recentemente ela passa a ter um reconhecimento no cânone da literatura brasileira e até do modernismo brasileiro, né, do modernismo tardio, né, que não foi só em São Paulo, né, o modernismo ele se expande pelo país, né, e na sua maturidade ele lança suas obras, né, que tem uma marca muito forte modernista e também arrojada, né, por em plena ditadura de Getúlio Vargas, ele fazer poesia que denunciavam, né? E mesmo no Estado coronelista da época, ele fazia uma outra descrição do Pantanal, né? Que não era só apenas aquele lado poético, E por bucólico, mais que né? queira se negar, essa inspiração em relação a ele, né, também acabou influenciando autores como Augusto César Proença, o próprio Manuel de Barros, que fizeram mais ou menos essa trajetória lá nos primórdios, né? Cuiabá, capital do Mato Grosso, aí foram lá para Corumbá, Rio de Janeiro, fizeram esses mesmos percalços poéticos e crônicos da literatura universal, né? Porque é uma literatura universal. É universal, realmente, né? E importante é lembrar disso, porque é uma poesia que sai de um lugar tão aparentemente escondido. Na verdade, não escondido para quem está no litoral, né? Mas não para quem está dentro aqui no Brasil Central. Mas é onde se abre, né, a literatura brasileira, mostrando que existe uma literatura brasileira modernista e com características bem próprias, né, dos seus lugares, né, pelo país todo, né? E, o Rio de Janeiro era o grande centro, né, da produção, né, cultural do país na época, né? Chegar lá, essa obra, né, saindo do Pantanal, era sinal de que era arte mesmo, e ainda é, né? Ô, Fernando, cada vez mais arrochado essa questão de verbas, principalmente, embora o Maracangalha nunca viveu assim, né? Mas a poesia, viver sem poesia e viver de poesia, como é que é isso? É possível, né? Viver sem e viver de, né? Parece um paradoxo, uma contradição, mas são duas coisas importantes. Olha, não é possível viver sem poesia e é uma batalha viver de De poesia, poesia, né? que tem dois aspectos, né? A poesia que nos alimenta e nos dá força para resistir, né? E continuar se expressando, né? Nos espaços que a gente quer, né? Nosso, no caso, é a rua, principalmente, né? E essa sobrevivência, essa viver da poesia tem esses dois lados, né? É o lado da batalha de ir atrás, que acho que é o trunfo do poeta, né? Essa luta eterna para que ele seja escutado, para que ele tenha condições de viver, né? E não é à toa, né? É o que nós percebemos hoje, né? Primeiro, em qualquer regime de retrocesso ou conservador, o primeiro lado que é cortado, o primeiro lado que é atingido é o lado das expressões culturais, das expressões artísticas, né? É onde se corta o recurso, é onde se cerceiam, fecham os espaços mesmo, né? Literalmente, né? Fecham-se os teatros, transformam os teatros em igrejas, né?
As praças passam a ser cercadas, monitoradas, os recursos para veiculação acabam sendo cortados, né, extintos muitas vezes, né? Então, a poesia ela é a grande voz a gritar, não, o ser humano precisa de poesia para viver. O espírito, a alma, o corpo humano, a mente, o mundo precisa de poesia para poder se reinventar, para poder continuar existindo, né? É isso aí. Até breve, até o próximo Prosa e Segredos.